Boa tarde, pessoal do Lima Júnior. Estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês e a gente dando continuidade ao processo de respiração celular. A gente vai iniciar a segunda etapa hoje, mas é preciso a gente retomar alguns conceitos da aula passada. Então, o que é a respiração celular? A respiração celular consiste em pegar um composto orgânico, que é a molécula de glicose, e retirar dela a energia que será transferida para as moléculas de ATP. Então, no primeiro processo, que é a glicólise, que a gente viu na aula anterior, a gente viu que é um processo anaeróbico, não há presença de oxigênio, e que ela acontece no citosol ou hialoplasma. E o resultado dela são duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Lembrando que essas moléculas de ATP, essas 4 que são formadas, 2 foram utilizadas no início do processo, naquele processozinho que a gente denominou de processo de investimento energético. Ela cedeu 2 moléculas para iniciar o processo e no final ela formou 4 moléculas. E essas 2 moléculas de NADH que foram formadas, elas são moléculas carregadoras de elétrons e ela vai conduzir essa energia capturada nesse primeiro processo, ela vai conduzir essa energia para o último processo de quebra de glicose, que vai receber o nome de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons, certo? Então essas 2 moléculas finais oriundas do processo da glicólise vão receber o nome de ácido pirúvico ou piruvato. Então, os 2 piruvatos que são oriundos da glicólise, eles vão necessitar ser colocados dentro da mitocôndria. Então, como vocês estão vendo na imagem, essas 2 linhas representam as membranas da mitocôndria. Então, a mitocôndria ela tem 2 membranas, uma externa e outra interna. Quando o piruvato ele passa por essa membrana da mitocôndria, ele vai perder um dos seus carbonos, que vai ser liberado na forma de CO2. Então a gente vai ter a formação de um novo composto de 2 carbonos, que vai receber o nome de acetil. Então o acetil é um composto de 2 carbonos e esse acetil ele vai se juntar a coenzima A, que o objetivo dessa coenzima A é dar velocidade às reações químicas que vai acontecer dentro do processo do ciclo de Krebs. Então, a coenzima A ela vai se unir ao acetil com o objetivo de aumentar a velocidade do ciclo de Krebs. Então, formando uma nova molécula ao se juntar com esse acetil, que vai receber o nome de acetilcoenzima A, assim como vocês estão vendo na imagem. Lembrando, toda vez que uma molécula perde carbono, assim como essa molécula do piruvato, ela vai perder carbono e vai formar uma molécula nova com 2 carbonos, ela vai estar passando por um processo de descarboxilação. O que é isso? Nada mais é do que perder carbono, e esse carbono vai ser liberado na forma de CO2. Então, nessa ligação entre carbonos na molécula, após ela ser quebrada, vai ter a liberação de energia. Então, lembrando, dentro do processo a gente vai ter a moléculazinha lá de NAD, que é um aceptor de elétrons, e quando essa molécula for quebrada, esse NAD vai capturar essa energia e vai formar uma nova molécula de NADH. Lembrando, como a gente viu na quebra da glicose, no primeiro processo, na glicólise, o NADH ele é um aceptor de elétrons. Ele vai carregar essa energia oriunda desse processo e levá-la até o último processo que a gente vai estudar posteriormente, que vai ser a fosforilação oxidativa. Lembrando, para cada molécula de glicose que é quebrada, nós produziremos 2 moléculas de piruvato. Então, se
temos duas moléculas de piruvato e cada piruvato vai gerar uma molécula de coenzima A e uma de NADH. No final do processo da quebra das duas moléculas, vai ter duas moléculas de acetilcoenzima A e duas moléculas de NADH. Isso é tudo, pessoal.